Agora, se eu for passar daqui para cá, eu tenho que usar para essa transformação aqui, eu vou ter que usar o jacobiano. Dφ vai ser o jacobiano de φ em relação, vai ter um jacobiano aqui, vai ficar aqui, dφ, errou, dφ, eu tenho que usar o jacobiano da transformação. Quando a gente faz uma mudança de variável, quer dizer, se eu tenho assim, dx, dy, vou mudar de coordenada, eu vou ter derivado, vou ter que botar aqui o jacobiano de xy em relação a, sei lá, a coordenada du, eu vou colocar aqui dt du. Então, quem vai aparecer aqui é o determinante do jacobiano da mudança de variável, da transformação. Então, se eu estou dφ, né, vou botar aqui, vai ficar esse jacobiano, dφ derrou, dφ daqui, dφ estar derrou, dφ estar daqui. E aí aqui vai ficar derrou, dqui. Eu estou mudando de variável. Então, quando fizer esse jacobiano, derivada de φ em relação a ρ vai dar exponencial. Derivada de φ em relação aqui vai me produzir i ρ sobre n exponencial de i sobre n. Mas quando eu derivar φ estar em relação a ρ, dá exponencial negativa. E quando eu derivar o φ estar em relação aqui, vai ficar menos i ρ sobre n exponencial negativa. Tá. Então, quando eu fizer esse jacobiano, né, isso aqui vai cancelar. Então, o meu jacobiano, ele vai ficar isso, ele vai ficar i ρ, é um módulo do jacobiano, no fundo o jacobiano vai ficar proporcional a ρ. Então, se ρ for zero, meu jacobiano é zero, na minha medida do colapso. Então, esse é um problema dessa parametrização. Eu tenho uma singularidade no elemento de integração. E se eu quiser fazer a mudança de variáveis inversas, né, vai dar 1 sobre ρ. Se ρ for igual a zero, por exemplo, a mudança inversa, depois de eu ver o dφ, derrou dqui, né? Derrou dqui, função de dφ mais 1 sobre ρ, dφ está dφ. Então eu tenho esse problema. Então essa parametrização é proibida nesse caso, porque ela está dando uma incompatibilidade. Claro, a outra incompatibilidade, se você quiser fazer o formalismo canônico, vai ser o fato do momento canônico do ρ depender do que depender do ρ. Então eu tenho um problema na hora de fazer essa parametrização. Parece tão simples, mas não é viável. O teorema de Salant-Camelot-Pivot, ele discute as condições sobre as quais a gente pode fazer essas chamadas reparametrizações de campo. Esse é o trabalho original. Depois, na década de 70, Toft também escreve essa questão de uma maneira mais diagramática, tem um trabalho do Bernard Toft, né? Que é aquele famoso que está na rede chamado diagramar. Essas aulas aqui foram as aulas que o Toft deu lá na Universidade de Pisa, no doutorado lá, no início dos anos 70. E ficaram célebres essas notas, e lá no diagramar, Toft apresenta bem essa discussão, quais são os perigos que você tem quando você passa de uma categoria de parametrização para outra parametrização. Você tem que satisfazer condições bem definidas, você tem que mostrar que o jacobiano não é o singular, você tem que mostrar que os estados de uma partícula numa parametrização podem ser unitariamente ligados aos estados de uma partícula na outra parametrização. Então tem uma série de pequenas questões que em geral a gente não percebe muito, né? Não é como fazer uma mudança de variáveis comum. A gente está falando de mudança de variáveis de campo. Então, então tem que ter cuidado com essa parametrização. Agora, aqui se vocês observarem bem, só uma coisa, e esse Borcher? O teorema de Borcher, né? É uma axiomatização desse teorema também. Tem chamado de Borcher, né? Ele foi o primeiro, né? Não. Primeiro foi Salant-Camelot. O Borcher vem depois. Borcher é meio do ano 60. O Borcher, ele faz uma axiomatização desse teorema da reparametrização também, que é mostrando que você pode... Ele foi antes do diagramar? Não, foi antes do diagramar. O diagramar, o Toft faz isso de uma maneira mais diagramática, usando mais gráficos, né? Mas o Borcher faz de uma maneira mais axiomática. Bom, então, estou chamando a atenção disso, que nem sempre. Por que, por exemplo, aqui, no caso do campo de Higgs, eu estou podendo fazer isso? Vamos imaginar o seguinte, se eu tivesse aqui
só colocar aqui para vocês. Se nós tivermos uma situação aqui que eu tiver o parâmetro, em termos de quebra espontânea da simetria, digamos o seguinte: se eu tiver agora esse campo numa situação em que tem quebra espontânea de simetria, então N2 é negativo e o lambda é positivo. Então, meu φ ele vai ser V mais H, digamos assim, mais o mix. Então, vou parametrizar meu campo assim. Mas eu também poderia parametrizar meu campo assim. V mais H, digamos assim, exponencial de I, vamos dizer assim, si, e aqui eu vou colocar parâmetros, mas posso colocar a marca, o parâmetro que é espontânea da simetria. Isso aqui já é colocação, vou botar de uma outra forma. Vou botar assim, deixa eu mostrar. Eu pudesse fazer a seguinte reparametrização, vou escrever φ como sendo a exponencial de I vezes um campo Q sobre o valor esperado no vácuo de V, vamos dizer esse V aqui é a raiz quadrada de menos N2 sobre lambda. E vou colocar aqui V mais o campo ρ. Digamos que eu fizesse isso aqui. Parecido com isso aqui. Então, aqui eu tenho, se eu fizer agora tudo que eu fiz aqui, eu vou ter sempre esse V mais ρ. Então, se ρ é zero, o V não é zero. Então, eu salvo a singularidade, para campo ρ igual a zero, ela é salva pelo V. Então, quando eu tenho quebra, se eu estou numa situação de quebra espontânea da simetria, aí sim eu posso trabalhar com o meu campo parametrizado assim, ou parametrizado dessa forma no exponencial, porque isso aqui é que está salvando essa reparametrização. Para ρ igual a zero, vai aparecer no jacobiano sempre um V mais ρ. Então, para ρ igual a zero, o jacobiano fica V. O jacobiano pega. E a gente sabe que esse ρ aqui, esse V aqui, é um valor esperado fixado, né? Esse campo aqui é um campo que flutua. Então, o que aconteceu para nós no mecanismo de Higgs foi basicamente isso aqui. Só que ao invés de trabalhar com uma transformação do aqui, o que a gente está colocando aqui é uma transformação de SO2. Então, boto aqui parâmetro, sei lá, que A, sigma A sobre 2, isso está atuando em zero. V mais ρ. Isso aqui é o análogo SO2 dessa transformação aqui. Posso botar cá se quiser contar. Isso o importante é isso aqui. Quer dizer, então, os parâmetros, 3 parâmetros estão aqui, e o quarto campo está aqui. Esses 3 campos com esse campo aqui, vai dar os 4 campos que eu preciso do dublete. Porque o dublete tem 2 componentes, 2 campos em cima, 2 campos embaixo. SO2 me dá 3, mas esse aqui me dá 1. Então, eu fico com esses campos aqui. Tá? Então, eu posso escolher essa parametrização. Então, o que nós vamos fazer agora, que é isso aí que é a discussão do gauge chamado gauge unitário, nós vamos dizer como eu já sei que houve, então, a quebra espontânea, como a gente colocou, deixa eu botar isso aqui, a gente colocou já sabe quem é a configuração de vácuo do campo φ. Então, a nossa configuração de vácuo do campo φ, nós já definimos bem, né? Então a gente sabe que a parte de cima é zero para vácuo, e a parte de baixo é V. E aí, então, o nosso campo φ, dublete, chamado dublete de Higgs, ele vai ser 0 mais V, que vai ficar 0V, mais aquilo que a gente vai chamar de campo quântico. E aí eu vou poder ter 2 tipos de parametrização. Eu vou poder trabalhar com o meu φ, como sendo, será que taxamente aqui, mais I, e aqui embaixo vai ser V, mais H, mais I. Posso adotar essa parametrização. Ou, posso adotar essa parametrização. Boto aqui as 3 componentes, né? Aqui A, sigma A sobre 2, o dublete, e aqui 0, V mais H. Então eu posso trabalhar, agora, com certo, desse V aqui, eu posso trabalhar com essa parametrização com segurança. Então, o que pode ser mais conveniente, um caso ou para o outro? Então, o que a gente está observando é que o campo φ, ele carrega as coordenadas de SO2. A transformação SO2 desse campo, quando eu faço uma transformação SO2, campo de Higgs, todos os campos sofrem a transformação SO2. Então, a filhinha vai ficar exponencial de I, aí a gente chama os parâmetros de ômega A,
sobre 2, φ. Né? O campo left, dublete left também. Então, dublete left vai no dublete L', que vai ser exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2, A parte right é simulate versus 2, então não tem nada, e depois os campos de gauge. Então, por exemplo, o nosso BMI, né? O Y é inerte sobre S2, é invariante S2, porque só havia simetria o YI, mas o B se transforma dessa maneira. Então, exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2, BMI, transformação na representação adjunta, e aqui mais 1 sobre G, exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2, dI atuando na exponencial negativa, só completar aqui, né? A mesma coisa. Então, a transformação de gauge do campo. Então, quando fizer uma transformação de S2, meu lagrangiano é invariante. O lagrangiano é invariante por S2 e por 1. Então, não importa se tem quebra de simetria ou não tem quebra de simetria. O lagrangiano é invariante. Quem não é invariante é meu estado fundamental. Se eu fizer uma transformação de S2 aqui, exponencial de I, ômega A, sigma A sobre 2, atuando em 0V, então a gente sabe que, vamos botar a transformação de S2 daquela forma mais simples que a gente tinha, daquela forma mais clara, né? Aqui ficava um cosseno de θ sobre 2, seno de θ sobre 2, vou botar assim, deixa eu ver se não vai pegar de uma outra forma. Vou botar assim. Vou botar assim, cosseno de θ sobre 2, só assim. Estou colocando isso assim em detalhe, porque tem gente assistindo esse curso que está vendo isso realmente pela primeiríssima vez, né? E aí aqui, você não sobre 2, você não sobre 2, depois aqui fica mais I, M3, seno de θ sobre 2, transformação de S2, fica menos I, M3, seno de θ sobre 2. Aí aqui ficava I, M1, seno de θ sobre 2, na verdade é fatório seno de θ sobre 2, ficava I, M1, mais 2, seno de θ sobre 2. E aqui embaixo fica menos I, M1, mais M2, menos M2, né? É 0. Fica IN1 mesmo. IN1 menos 2. Quando você fizer uma transformação do vácuo, faço uma transformação S2 genérica em cima do vácuo, eu vou modificar o vácuo, vai aparecer alguma coisa aqui em cima, diferente de 0. E aqui embaixo vai aparecer alguma coisa diferente de V. Ou seja, a atuação de uma transformação, quer dizer, a simetria do lagrangiano não é uma simetria do vácuo. O vácuo não é invariante, o vácuo muda. Eu passo de um vácuo para outro vácuo equivalente, do ponto de vista energético. Então o vácuo não é invariante, é isso que a gente chama de quebra espontânea da simetria. A simetria está no lagrangiano, mas não está no estado de vácuo. Então nós não vamos ver a simetria nos estados da teoria. A gente vai ver a simetria está escondida só no lagrangiano. Claro, o fato da simetria ser quebrada espontaneamente, ela deixa alguns rastros, né, de que ela é quebrada espontaneamente. Já falou disso em outros cursos, relações entre parâmetros, eu não vou ficar repetindo aqui. Estou só lembrando que, então, que esse vácuo não é invariante. Se eu fizer uma transformação também de um 1 no vácuo, né, o meu campo de Higgs tem número quântico 1. Então, a transformação de hipercarga, qualquer hipercarga, a transformação de hipercarga, o parâmetro eu chamava de alfa, aqui o gerador da transformação, que a gente chamava de y sobre 2, atuando no estado. Só que essa hipercarga aqui é 1, então isso aqui vai ficar exponencial, vai ficar 0, e aí vai ficar exponencial de alfa sobre 2V. Então, meu vácuo muda por uma fase, mas muda. Então, o meu vácuo 0V, ele quebra quebra a simetria S2 e quebra a simetria por 1. Então, as simetrias são quebradas. Depois a gente vai ver que vai ter uma simetria residual. Então a simetria S2 é essa,
E a simetria SO2 é aquela que nós apagamos, e a simetria SO1 é essa. Se nós, pegarmos uma simetria, vamos pegar uma parte da simetria, correspondente ao gerador I3, né? Então, se a gente pegar o gerador I3, o gerador é o sigma sobre 2. Então, se eu pegar essa transformação aqui, exponencial de I, vamos colocar aqui θ, N3, sigma Z sobre 2. Então, essa transformação aqui, quando eu tirar o sigma Z ao quadrado é 1, né? Quer dizer, essa transformação aqui, ela vai ficar cosseno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, menos, vai ficar mais I, seno de θ sobre 2, sigma Z. Então, essa transformação aí. Ou então eu posso pensar, deixa eu apagar isso aqui, fazer uma coisa mais simples ainda. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Quando a gente tem a transformação, quer dizer, a gente tem isso aqui, exponencial, a transformação de SO2 geral, atuando no vácuo. Os geradores, vamos pegar cada gerador atuando no vácuo. Sigma X atuando no vácuo. Então é 0, 1, 1, 0, vai ficar V0. Sigma Y atuando no vácuo. 0, menos I, e 0. E sigma Z atuando no vácuo. Dá 0, 0, dá 0, menos V. Então, os três geradores não deixam o vácuo invariante. Claro, a matriz geradora, a matriz do grupo é exponencial dos geradores. Quer dizer, a condição para que o vácuo, se eu tiver uma matriz R, né, atuando num estado V, eu quiser que isso aqui seja invariante, como essa matriz aqui é exponencial de I parâmetros, geradores atuando em V, para que isso aqui seja verdade, é preciso que a ação de todos os geradores sobre V seja zero, ou seja, todos os geradores aniquilem esse estado. Qualquer GA atuando no V dando zero, esse exponencial vai virar 1. Então, a invariância sob o grupo é equivalente a os geradores anularem. Não, quer dizer, então, quando o grupo deixa um objeto invariante, significa que os geradores daquele grupo, todos os geradores, aniquilam aquele estado que é invariante. Então, nesse caso, eu estou olhando para os geradores. Nenhum desses geradores aniquila. Agora, vamos pegar o gerador, o Y. Nosso gerador Y, né? É 0, V. Então, só que os nossos geradores, vamos dizer assim, são, quer dizer, o meu I3 é sigma. Bom, vou deixar assim por enquanto. Meu I3 é assim, vamos pegar o gerador Y, 0, V. Y, carga, hipercarga do Higgs é 1. Então, isso aqui é 1. Então, quando eu pegar I3 mais Y sobre 2, o gerador I3, né, da hipercarga fraca, é sigma 3 sobre 2. Né? Quer dizer, o gerador, isso aqui é a carga, no S2 a carga são geradores sobre 2. Então eu tenho sigma 3 sobre 2 mais Y sobre 2. Se isso aqui atuar no vácuo, eu vou estar somando, na verdade, esses dois se cancelam, então eu posso botar esse meio para fora, então o meio de sigma 3 mais Y atuando no vácuo. Então, quando eu somar, a soma do sigma 3 é 0 menos V, a ação do Y é 0, V, então isso aqui dá 0. Então o que a gente observa é que, apesar dos três geradores quebrarem SO2, né? Quebrarem SO2, e apesar do gerador da hipercarga fraca também demonstrar uma quebra na hipercarga fraca no vácuo, a minha combinação I3 é sigma 3 sobre 2 mais Y sobre 2, essa combinação aqui de geradores, eu posso botar, desculpa, 1/2 de sigma 3 mais Y, esse gerador aqui atuando no vácuo de Higgs, cancela. Então, existe os geradores individuais quebram, mas existe uma combinação linear que deixa o vácuo invariante. Quer dizer, os geradores aniquilando o vácuo significa que eu posso gerar uma transformação com 1
uma transformação exponencial de I, um certo parâmetro que eu posso chamar de beta, e aí pegar esse gerador sigma 3 mais y sobre 2, atuando, quer dizer, pegar essa transformação. Quer dizer, esse operador aqui, essa transformação, atuando no vácuo de Higgs, quer dizer, se isso aqui atuar em φV, dá o próprio φV. Então eu posso gerar, a partir desses dois geradores, uma nova categoria de transformações de rede locais, né, que deixa o vácuo invariante. É isso que vai estar associado ao eletromagnetismo. A gente sabe porque é uma nishijima, sigma 3 sobre 2 mais y sobre 2, ou I3 mais 5 mais y sobre 2, é justamente a carga eletromagnética. Então é esse operador aqui que vai fazer o papel da carga eletromagnética. Então isso está dizendo que a carga eletromagnética do vácuo é nula, ou seja, o vácuo não tem carga elétrica. E aí a transformação de gauge associada é essa aqui. Eu coloco aqui I beta, carga eletromagnética, atuando no vácuo. Agora sim, agora é o grupo. Então, deixa eu pensar aqui. O gerador aniquila e a transformação finita mantém. Então, isso está acontecendo com o vácuo de Higgs. Né? O vácuo quebra em simetrias, mas sobra uma simetria residual, que é uma combinação. A terceira componente do spin fraco com a hipercarga fraca, elas duas se juntam para dar uma simetria de gauge residual para o vácuo. Então, claro, essa simetria é uma simetria do Lagrangiano e é uma simetria do vácuo. Ao passo que essas simetrias aqui são só do Lagrangiano, mas não são do vácuo. Então, a quebra espontânea da simetria ela se caracteriza por isso. Então, já vou estar terminando por aqui daqui a pouco. Então, eu queria preparar para a próxima aula, que a gente vai ter que fazer qual parametrização nós vamos adotar. Então, nós vamos ver que, para um certo efeito, um certo momento inicial, é mais interessante adotar a parametrização exponencial. Porque na parametrização exponencial, essa grandeza φ está, eu reduzo, quer dizer, se eu adotar a parametrização exponencial, que é essa aqui, eu posso, ao fazer... Pode falar. Pode falar. A carga de QN. Sim. Ela é uma simetria do Lagrangiano e do vácuo. Isso. Então, ela não precisa da quebra espontânea? Não, ela não é. Ela resiste à quebra espontânea. É o que sobra da quebra espontânea. Você quebra os 3 geradores de SO2 e quebra o gerador de 1. Mas daí você descobre que tem uma combinação da terceira de SO2 com o 1 que mantém a simetria. Então ela não tem quebra espontânea da simetria. Não entendo. Mas daí qual o simetria? O que a gente está querendo dizer é isso aqui. Se eu pegar a simetria SO2, que é a nossa simetria do modelo da teoria eletrofrágil, e aí o Higgs entra aqui. Então esse vácuo 0V, ele faz com que no final do dia sobre para a gente aqui uma simetria 1 eletromagnética, que é o gerador, é esse gerador que sobrevive, e esse gerador atuando no vácuo dá 0. Então essa simetria aqui, né, ela se reduz a essa simetria aqui. Quer dizer, aqui não era nada de eletromagnetismo. Aqui ficou o eletromagnetismo. Então, o que a gente está entendendo na teoria eletrofrágica, a gente entende que a origem da carga eletromagnética ela vem da hipercarga fraca e do isospin fraco. Essa aqui é. Quer dizer, o significado é isso aqui. Como esses dois operadores aqui comutam, né? Quer dizer, você pode escrever isso aqui, essa exponencial aqui, você como I. Nada te impede de escrever assim, ó. Isso aqui é I beta sigma 3 sobre 2 vezes exponencial de I beta y sobre 2. Você pode fatorar, porque esses dois geradores comutam, então as exponenciais se separam. Então, isso aqui é uma simetria SO2. Essa é a simetria do Lagrangiano. Isso aqui é a simetria 1. Isso aqui é a simetria do Lagrangiano. Então, meu Lagrangiano continua invariante. Quem não é e agora o vácuo também é invariante. Então, sobre essas transformações aqui, tanto o Lagrangiano quanto o vácuo são invariantes. Então, a simetria é exata. A simetria não está quebrada. A simetria está quebrada aqui e aqui. Mas não. Porque isso aqui é uma transformação de SO2. Então, qualquer transformação de SO2 deixa o Lagrangiano invariante. Qualquer transformação 1, mesmo que eu tenha mudado os parâmetros, não importa.
Qualquer transformação que é importante é o gerador não mexer no lagrangiano e esse gerador não mexer no lagrangiano. Então, tudo fica perfeito. O lagrangiano, depois da quebra espontânea da simetria, a simetria residual, ela mantém o lagrangiano invariante e deixa o vácuo invariante. Então, por isso que ela não é quebrada espontaneamente. Quem é quebrado espontaneamente é a simetria inicial. Mas a pergunta simples é, para onde é que foram o sigma 1, sigma 2? Para onde foram? É. Vamos ver depois, quando a gente for sair do gauge unitário, a gente vai ver que eles estão direcionando aqueles que seriam os bósons de Goldstone para a parte longitudinal do campo vetorial massivo. O papel desse gerador, ele não some, mas simplesmente os campos associados a ele, né? Aqui, por exemplo, se você olhar aqui, nós temos todos esses geradores são quebrados. Então, esses objetos aqui são campos. Nós vamos poder, se a gente não trabalhar no gauge unitário, a gente vai manter esses campos aqui. E aí a gente vai ver para onde esses campos aqui vão. Então, esses campos aqui vão justamente para a parte, né? Deixa eu dar uma olhadinha, uma coisa rápida, fácil de vocês verem. Imagina que eu tenho aquele modelo SO2, né? Que eu tenha dois campos. Como a gente falou, o Phi-star, pegar aquele modelo. Desculpa botar assim. Phi-star, quebra espontânea da simetria 1, vamos dizer que a gente fizesse isso aqui. Menos deventor, bagunçado. Mas se eu estivesse pegando esse modelo aqui. Vou fazer rápido, porque a gente já fez isso em alguns cursos, é só para lembrar. Então, eu vou dizer, M2 é negativo, lambda é positivo. Quebrei a simetria, né, espontaneamente. Então, vou ter aqui uma raiz de menos M2 sobre lambda. Então, tem o meu V, que é isso aqui, desculpa. Então, o meu campo φ vai ser, vamos botar assim, V mais H, mais o I. Vamos adotar essa parametrização. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, né? Deixa eu botar assim. Se eu fizer uma transformação, quando eu faço a transformação de gauge, se eu fizer assim, filinha, exponencial, e parâmetro de gauge, a carga, se a carga seja 1, não importa, é φ. Então, quando a gente decompõe o campo dessa maneira, eu vou ter V mais H' mais I linha, vai ficar. Vamos fazer uma transformação infinitesimal. 1 mais I alfa. Vamos fazer então, assim. Pegar uma transformação infinitesimal. Delta φ e alfa φ. Então, vamos fazer. Delta φ vai ficar delta de V mais H. O vácuo invariante vai ficar delta H mais I delta aqui igual a I alfa V mais H mais I aqui. Então vamos lá. Quem vai ter uma parte real? Delta H é real. Delta, vamos pegar a parte real aqui. Então vai ficar menos alfa aqui. Essa é a variação do H. É esse termo aqui, né? A parte real. Essa parte aqui é puramente imaginária. Então, o delta aqui, eu vou cancelar o I, o delta aqui é alfa V mais H. Vou colocar assim. Perfeito. Então, o valor esperado do vácuo está aqui. Né? Então, quando eu vou tomar configuração de vácuo, o que é o vácuo para mim? O vácuo desse modelo para mim. O vácuo é φ igual a V, ou seja, é Q igual a zero. Que caracteriza o vácuo é Q igual a zero e H igual a zero. Né? Porque vamos dizer, o nosso φ é isso aqui. Então, quando H for zero e Q for zero, φ igual a V, ou seja, V é o vácuo. Então, a configuração de vácuo é Q igual a zero. Vamos botar aqui o vácuo. Está dando para ler, né, Tchau? Sim, dá para ler. H igual aqui, igual a zero. Então, quando eu faço perturbo o vácuo, então, o vácuo é H igual a zero. Delta H continua sendo zero. Se eu perturbar o vácuo, o Q sendo zero, o delta H é zero. Quando eu perturbo o vácuo, o H é zero, mas o delta aqui não é zero. Então, esse
campo aqui, quer dizer, eu adquiro uma configuração. Quer dizer, se eu pegar o vácuo está paradão, eu faço uma perturbação. Quer dizer, o que é uma perturbação? A transformação de simetria é você perturbar o vácuo, perturbando ligeiramente o vácuo com parâmetro alfa. O que eu observo? Que esse H é estável. Se H era zero no vácuo, delta H continua zero. Então, H não sente essa transformação, ele não sente essa perturbação. Mas o Q sente. Então, o Q se movimenta. Esse parâmetro agora aqui é um parâmetro local, estamos falando de uma transformação local. Então, meu Q, eu gero uma perturbação que depende de Q, que depende de X, perdão. Então, quando eu perturbo o vácuo por uma pequena transformação de simetria, eu estou gerando um campo. E esse campo aqui, ele vem como uma perturbação. É o que a gente chama de bóson de Goldstone. Se a simetria fosse exata, não tem que. Se a simetria não for local ou global, se a simetria é global, esse alfa é constante. Isso aqui vale tudo para a simetria global e local. A diferença é que, quando a simetria é global, alfa é constante, V é constante. Então eu gero delta aqui constante. Ou seja, eu gero uma configuração de campo que é constante. Portanto, o que ela tem? Comprimento de onda infinito. Se ela tem comprimento de onda infinito, ela tem frequência zero. Se ela tem frequência zero, na analogia quântica, né, corpuscular, a energia é zero. Então, eu estou gerando a massa, né? Então, eu estou gerando o bóson de Goldstone. Eu estou gerando alguma coisa que, se eu perturbo o vácuo, o meu sistema apresenta uma configuração de campo, né, que corresponde a uma excitação de massa zero. Então, isso é o teorema de Goldstone. E você localiza o bóson de Goldstone é justamente o cara que não deu a quebra da simetria. A quebra de simetria eu coloquei toda no H. Então, o cara que quebra a simetria, que é o H que flutua em torno do vácuo, ele continua invariante. Mas o cara que não quebrou a simetria é que vai virar o bóson de Goldstone. Eu localizo isso aqui. O delta aqui vai fazer o papel. Eu tenho um vácuo paradão, perturbo o vácuo, que vai gerar uma onda de comprimento de onda infinito, que na representação de corpuscular vai corresponder a uma partícula de massa zero. Perfeito. Isso é simetria global. Então, eu localizei, meu bóson de Goldstone está aqui. Agora, essa simetria local, eu já não tenho mais uma onda constante. Então, eu já não posso mais falar de comprimento de onda zero. E aí, o que vai acontecer? Se a simetria é local, eu tenho um campo de gauge. E quem é a variação do campo de gauge? A transformação do campo de gauge sobre a transformação de simetria é menos ou mais dmi alfa. Essa é a variação. Então, como agora a simetria é local, quando eu perturbo o vácuo, mas aí eu também estou perturbando. Na configuração de vácuo, a mi é zero. No vácuo é a mi igual a zero, Q igual a zero e H igual a zero. Só que quando eu perturbo o vácuo, o H não se reacende. O Q acende e o campo de gauge acende, dele alfa. Mas quem é esse alfa? Esse alfa é o delta aqui sobre D. Então, na verdade, o meu campo de gauge, ele adquire uma parte longitudinal. Quer dizer, vai haver uma onda longitudinal associada ao campo elétrico. A parte longitudinal é o dmi. E esse campo aqui, ele vai se inserir na parte longitudinal do campo de gauge. Então, aquilo que seria o bóson de Goldstone acaba se tornando a parte longitudinal. Então, é isso que a gente chama de pseudo-bóson de Goldstone. O pseudo-bóson de Goldstone, quando você vai para a simetria local, aquele cara que seria o bóson de Goldstone, na verdade, ele se incorpora na parte longitudinal do campo de gauge. É como se você tivesse duas ondas, né? Você gera a onda do Q e gera a onda do A. Só que essa onda do Q, ela vai surfando no campo A. Então, é como se você tivesse um campo que está carregando o próprio cara que seria o bóson de Goldstone se a simetria fosse global. Mas como a simetria é local, ele se translada para cá. Então, o gerador que é quebrado, nesse caso é a simetria 1. A simetria não tem um gerador só, o gerador é quebrado. Quer dizer, a quebra da simetria se dá através do valor esperado no vácuo do φ. Então, aquele cara que seria o bóson de Goldstone, ele entra, quer dizer, o gerador que é quebrado,
ele entra, quer dizer, para você pergunta, para onde vai o sigma x? Para onde vai o sigma y? Na próxima aula, eu vou fazer isso no caso não abeliano. Vou fazer exatamente esse desenho aqui, esse raciocínio, no caso não abeliano. Aí a gente vai ver que o campo que acompanha o sigma x vai entrar numa parte do campo, vai entrar no campo de gate. O campo que acompanha o sigma y, os três bósons de gate vão desaparecer. Então a gente vai ver exatamente para onde é que vão os que seriam os bósons de Goldstone. Isso aqui eu estou falando do caso abeliano. Na próxima aula eu vou fazer isso no caso direto aqui, no caso não abeliano. E aí a gente vai ver exatamente que quando a simetria é quebrada, você joga os bósons de Goldstone na parte longitudinal dos campos de gate. Então isso que acontece com sigma x, com sigma y, com sigma z. Agora, o parâmetro de gauge, ele que era um parâmetro de simetria, Sim. ele se torna um campo. Ele se torna um campo. Quer dizer, um parâmetro arbitrário, um parâmetro que gera esse campo. Isso não é tão fácil de... Não, é óbvio, claro que não. Tem que assimilar essa discussão. Mas esse modelinho é muito simples, ele já dá a essência do processo para a gente. O que a gente vai ver na próxima aula é fazer exatamente isso aqui. Vamos pegar uma transformação S2 infinitesimal, vamos jogar em cima do Higgs, né? E vamos ver o que vai acontecer. Na próxima aula que a gente vai fazer. Se você falar de Kujira, ele faz lá o elevador que é alfa. Isso. Ele vai dizer, não, ele diz aquele alfa cria a derivada escovariana, tem que ela cria a minha teoria através daquela transformação de gauge. Agora aquele alfa vai se transformar em campo. Ele vai gerar, quer dizer, o alfa não é que ele vai se transformar, ele vai gerar, ele vai induzir um campo. A força do parâmetro de gauge. Ele já não é mais aquela função original de gerar interações. Certo? Não, ele já gerou as interações estão todas lá. Aqui ele já gerou as interações, mas ele, além de gerar, ele já gerou as interações, mas depois que a simetria é quebrada espontaneamente, ele ainda gera um campo. Ele parece aqueles peixes, como é que é? Salmão, né? Salmão Que depois no final morre e dá para a vida dele para os outros. Assim, exatamente, é isso aí. Tá legal? Então na próxima aula que a gente vai fazer, eu vou até pedir para você anotar ali, Dória, para a gente começar daí. Vamos fazer o seguinte, na essa próxima... parte final eu confio mais ou menos. Mais ou menos? Então na aula que vem eu refaço isso. Então a gente começa na próxima aula refazendo essa discussão de como, né, o bóson de Goldstone ele entra no surf do campo de gauge, então ele surfa com o campo de gauge, então aparece uma onda só. Ele desaparece, ele perde a essência e ele se junta com o campo de gauge e segue aquela onda longitudinal. Né? E aí no caso não abeliano, a gente vai fazer o mesmo exercício fazendo a seguinte coisa. Vamos adotar. A intuição da gente, né? Sim. Esse parâmetro alfa, ele existe para não existir. Entendeu? E aí você troca. Ele, vamos dizer, existe para... gerou isso aqui, mas depois ele se transforma num campo. Sim. Assim, Ele gera um campo. Ele gera um campo, eu não sei se... Ele gera essa... É porque você tem que pensar... Não sei se isso fosse feito por você. Não sei se isso fosse feito por você. Se eu mandasse ser feito... para uma revista? Provavelmente. Provavelmente eu apanharia. Evidentemente, como as coisas dependem de x de t, o alfa depende de x de t, o campo depende de x de t. Você não está fazendo uma banana e maçã. Está fazendo... Mas você está dando uma comparação outra. Essa comparação outra não é tão fácil. Só isso. Não, certamente. Próxima aula eu vou, já que isso aqui suscita discussão, e se for esclarecer, toda a próxima aula eu faço o modelo abeliano. Ele se entrega a ser um novo grau de liberdade. Sim. Ele vira um novo grau de liberdade. Coisa que ele nunca foi. Certo. Ele era simplesmente um parâmetro de gauge. Ele era um parâmetro de coordenação da estrutura, né? Então na próxima aula a gente vai fazer uma transformação de SO2 em ciclo disso aí. E ele se transformar no grau de liberdade. Ômega A, sigma A sobre 2, atuando no próprio fim.
Então, na próxima aula, a gente vai ver que fazendo a mesma coisa que a gente fez no caso 1, quando a gente fizer a transformação infinitesimal, e lembrando que o VAR, no VAR, Q é 0, Psi é 0, H é 0 e Rho é 0. Então, nós temos agora um VAR caracterizado por esses campos iguais a 0. Quando eu fizer essa transformação, eu vou gerar um delta aqui, vou gerar um delta Xi, vou gerar um delta H e vou gerar um delta Rho. A gente vai mostrar que delta Qi, delta Xi e delta Rho, quando eu perturbar o VAR, tudo isso aqui é 0. Quando eu fizer uma perturbação do VAR, o delta H continua sendo 0. Mas aí o delta Qi vai pegar um parâmetro, ômega 1, sei lá, o delta Xi vai pegar outro parâmetro, o delta Rho vai pegar outro. Então eu vou gerar 3 bósons de Goldstone, só que eles vão ser campos agora. E eles vão surfar nas 3 componentes do DN1, DN2 e DN3. Então, a quebra espontânea da simetria vai mostrar que o gerador, vamos ver quem é, quem vai pegar o ômega 1 desses caras aqui, quem vai pegar o ômega 1, quem vai pegar o ômega 2, quem vai pegar o ômega 3. Então, cada um vai pegar um gerador. E aí, quando a gente tirar a variação do campo de rede, delta, DMI, né, a gente vai ver que a gente tem aqui DMI, ômega A. Então, o cara que sair daqui com ômega 1, ele vai se incorporar o DN1. O cara que sair do ômega, que estiver carregando o ômega 2, vai se incorporar o DN2. E o cara que pegar o ômega 3 vai se incorporar o DN3. Então eu vou gerar os 3 bósons de Goldstone, eles agora vão pegar carona nos 3 campos de gauge em 3 ondas longitudinais. Então você sabe, né, o que vai acontecer com a quebra espontânea da simetria. O que seria bóson de Goldstone virou parte longitudinal. Na literatura, os que seriam bósons de Goldstone também são chamados de pseudo-bósons de Goldstone. São aqueles que somem na versão local e passam a se incorporar à parte longitudinal. Legal? No próximo aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso antes de fazer o cálculo das massas, depois é uma coisa mecânica, só diagonalizar a matriz, né? Não tem assim, essência de discussão. A discussão está toda aqui. Né? Eu acho que a discussão está toda. Compreender exatamente o que é a quebra espontânea da simetria, por que no caso local gera novas ondas, né? Quer dizer, você perturba o vácuo e teu sistema reage. Teu sistema está paradão no vácuo, você perturba ele com uma transformação de simetria e teu sistema apresenta modos de vibração que vão ser incorporados no código de discussão. Quando você mostrou na aula que você vê com a quebra espontânea, é quando você fala no vácuo, com PN, a carga eletromagnética. A carga eletromagnética, você não quebrou mais o vácuo. A pergunta que vem é: será que por que você não começou a tua teoria com a carga eletromagnética? Quer dizer, você acabou de. Aquilo lá que eu iniciei foi um início, uma maneira de sonho, mas a minha prática está aqui. E eu consegui mostrar que, inclusive, não quebra o vácuo, ela. É a pergunta natural: por que você não deixou por aí? Por que você não começa um filme pelo fim? Poderia ser. Você sabe onde você quer chegar. O autor já sabe onde ele quer chegar. Mas ele começa o filme fingindo que não sabe. Alguns filmes não, você começa com o fim e vai fazendo flashback. Mas no nosso caso, ele está pensando assim: você sabe onde quer chegar. Você quer chegar no eletromagnetismo. E você quer mostrar que o eletromagnetismo é uma simetria resiliente. Ela resiste a uma quebra. E aí você começa com uma coisa, mas já sabendo onde você vai chegar. O que eu quero dizer que é importante, para evitar exatamente elucubrações erradas, é que não se prova nada com isso, apenas se acomoda. Você quer apenas ver. É possível descrever 2 interações diferentes, a fraca e a eletromagnética, num approach único. É isso que é a unificação. A interação eletromagnética é uma coisa, a interação fraca é outra, completamente diferente. Elas têm escalas diferentes. A interação eletromagnética tem uma escala de 10 a menos 17 segundos, a interação fraca tem uma escala de 10 a menos 8, 10 a menos 6, até minutos. Então, a interação eletromagnética tem alcance infinito. A interação fraca tem alcance limitado ao núcleo atômico. A interação eletromagnética forma. A interação fraca não forma nada. São 2 interações diferentes. Mas você pergunta: será que eu posso descrever 2 coisas tão diferentes numa única teoria, numa única abordagem? Quer dizer, o papel da simetria também está aí. A simetria, ela vai te permitir unificar as diversidades. Você tem 2 coisas que
Para o homem comum, para o senso comum, são muito diferentes. Uma coisa é interação fraca, outra coisa é interação eletromagnética. O que a simetria te diz? Não, são coisas muito diferentes. Mas eu posso dar um sentido para elas duas, numa única, eu posso escrever um hamiltoniano único para duas físicas muito diferentes. Eu acho que isso é que é unificação. Não é dizer que uma coisa é igual a outra. A unificação é você dizer que você tem um hamiltoniano único que descreve coisas diferentes. Então, eu acho que é assim que a gente tem que entender a unificação, para não ficar pensando que interação fraca, interação eletromagnética, não é. Mesmo quando você vai para uma escala mais alta, você já, antes de você quebrar a simetria, você tinha coisas diferentes. Você tinha uma simetria SO2, tinha bóson não abeliano, tem uma simetria U1. Então, antes de você quebrar a simetria, você também não está descrevendo uma física única. Você está descrevendo uma física SO2 e uma física U1. Depois que você quebra a simetria, você acabou com uma teoria eletromagnética, mas você não perdeu a interação fraca. E quando você diz SO2 cross U1 cai em um eletromagnético, tá bom, cai em um eletromagnético vezes física fraca, só que a física fraca está sem simetria. Mas esse um eletromagnético, de 4 bósons. Tem 4 bósons. Ele convive com 4 bósons. Tanto é que você tem W+, W- interagindo com o bóson. Então, um eletromagnético. Pode ligar. Pode falar agora, então, próximo pessoal. O tempo.